Ok, essa unidade a gente vai explorar a ideia de uma teoria que é a base uma das bases, né, uma das teorias chaves das ciências biológicas, que é a ciência que estuda a vida, que é a teoria celular. Essa teoria celular, ela diz que todo ser vivo é formado por pelo menos uma célula. Em alguns seres vivos a gente vai ter o corpinho do ser vivo todo compreendido em uma única célula, em que cada estrutura dentro dessa célula colabora para funções diferentes, né, para que esse ser vivo consiga obter energia, se reproduzir. Então, a unidade celular nos seres unicelulares forma todo, consegue dar conta de toda a diversidade, né, de relações com o meio que ele tem que fazer para poder sobreviver. E também consegue dar conta de uma característica super importante dos seres vivos, que é a capacidade de se reproduzir, fazer cópias de si. Ok? Em seres pluricelulares como nós, a gente vai ter uma divisão maior de trabalhos pelas células. A gente tem tantos seres vivos que as células vão fazer papéis ali de órgãos, tá? Vão fazer função de respirar, obter alimento, mas com separação de funções, como exemplo das esponjas do mar, que são seres mais simples, tá? Em que já existiam várias células cooperando entre si, mas essa diferenciação das células, né, ela não é tão grande, ok? Conforme a evolução ela vai trabalhando nos seres vivos, a gente vai tendo um aumento de complexidade em seres com cada vez maior divisão de trabalhos, a nível celular, a nível de órgãos, de tecidos, ok? Então, vamos começar aqui a fazer uma leitura breve. O corpo humano desempenha diversas funções que nos mantêm vivos, e cada função é desempenhada por um sistema. Por exemplo, para o nosso corpo obter energia, precisamos do oxigênio capturado pelo sistema respiratório e dos nutrientes absorvidos pelo sistema digestório. Cada sistema apresenta um conjunto de órgãos, como os pulmões e o nariz, fazem parte do sistema respiratório, enquanto o estômago e o intestino do sistema digestório. Os órgãos são formados por diversas estruturas denominadas células. Então, ele dá aqui uma organização básica de como é feito um ser humano, né, um organismo vivo. A gente tem as células, várias células juntas vão formar tecidos, né, como a pele é um exemplo de um tecido, epiderme, né? Esses tecidos formam os órgãos. Então, no meu sistema respiratório, como ele falou ali, a gente vai ter a traqueia, a gente vai ter pulmão, a gente vai ter as vias aéreas formadas pelo nariz, né? Tudo isso está cooperando junto para formar um sistema, ok? E os sistemas, vários sistemas do organismo vivo vão formar nosso corpo, o organismo propriamente dito. Então, se eu pudesse pegar um corpo humano, eu ia, pelo menos conceitualmente, tá, imaginar isso, que esse organismo pode ser quebrado em sistemas, esses sistemas em órgãos, e esses órgãos são formados pelas células. Essa ideia que o capítulo aqui, essa introdução quer dar para vocês. O texto, aqui abaixo, ele vai dar um histórico de como foi, né, como será que criaram essa teoria da base celular. Ele vai falar desde a criação do microscópio, que sem microscópio a gente não teria chegado à descoberta das células, né? Porque as células são muito pequenininhas. Então, se eu desenhasse na minha mão um quadradinho de 1 milímetro quadrado, né? Seria mais ou menos uma marca de caneta, né? De canetinha na minha mão. Eu dividisse isso por 1000, esse espaço tão pequenininho, de um pontinho por 1000, eu chegaria ao tamanho de uma célula eucarionte, que é uma célula maior, né? As células procariontes são ainda menores das células das bactérias. Então, essa ideia que a gente vai ter aqui no texto, contando para vocês a história de como foi que chegaram os cientistas ao longo do tempo na teoria celular, ok? A gente vai ter aqui outros conceitos, como células procariotas e eucarióticas. Eu vou colocar na descrição o videozinho que eu explico a diferença, o que é um ser unicelular, o que é um ser pluricelular, também tem outro videozinho que eu também vou colocar na descrição. Então, só para a gente lembrar, célula eucarionte, ela surgiu mais tarde na evolução, são células com maior divisão de trabalho, é uma célula que já tem uma membrana protegendo o núcleo. Célula procarionte são células mais simplesinhas presentes nas bactérias, não tem um núcleo propriamente dito. Aqui no texto a gente vai ter duas células eucariontes, uma célula animal e abaixo uma célula vegetal. Só para a gente saber entender esse desenho, tá?
Então, aqui no entorno da célula a gente tem essa estrutura que forma aqui a membrana plasmática. A membrana plasmática está presente em todas as células, ok? A gente tem várias organelas, isso aqui, por exemplo, é um retículo endoplasmático rugoso, que tem uma série de pontinhas na superfície. Isso aqui é a mitocôndria, que é a organela que a gente falou que tem a ver com a respiração celular, com produção de energia, tá? Ou seja, quando o exemplo aqui ele fala que você precisa se alimentar e respirar para formar energia no organismo, e para isso você depende de sistemas, o que vai acontecer? Esse oxigênio que você respirou, o alimento que você absorveu pelo seu sistema digestório, eles vão ser transportados por um outro sistema, que é o sistema circulatório, nosso sangue, né? Que vai distribuir nutrientes de oxigênio aqui para as células. As células, dentro dessa organela chamada mitocôndria, vai ter a quebra da energia dos nossos alimentos e a gente vai ter a produção de energia para poder fazer nossas funções diárias. Até dormindo a gente gasta energia, tá? Por isso que a gente precisa comer bastante. Por isso que a gente tem essa necessidade de sempre estar ingerindo as calorias, né? Como os seres vivos heterótrofos que se alimentam para sobreviver, para poder sempre manter essa fabriquinha celular funcionando. E aqui a característica chave, né? Que vai dar vai falar pra gente que esse é um ser eucarionte. Essa aqui, ó. Essa membrana que envolve o núcleo, tá? Essa membrana nuclear, também chamada de carioteca, é o que faz que esse ser seja um eucarionte. Então, vamos dar aqui uma olhadinha. Essa é uma célula animal, tá? Porque eu sei que com certeza essa é uma célula animal. Ela tem aqui essa estruturinha que é chamada de centríolos. Essa estrutura só tem na célula animal. Também ela está faltando estruturas que só vão ter na célula vegetal que a gente vai explorar, tá? Lá na próxima desenho. Então, vou baixar aqui um pouquinho a tela. Vocês têm aqui um exemplo de célula vegetal. Aqui todas as estruturas estão dentro do citoplasma, que é essa matriz que parece um gel, tá? A gente tem que imaginar a célula como uma estrutura 3D, que dentro dela tá todas as estruturas boiando ali, em movimento dentro dessa estrutura gelatinosa chamada citoplasma. E cada uma dessas estruturinhas, os órgãozinhos da célula, que são chamadas de organelas, tem funções diferentes. Quais são as organelas, as estruturas que me permitem afirmar que com certeza essa é uma célula vegetal, tá? A primeira estrutura é essa aqui externa em verde, que é a parede celular, tá? Isso tudo aqui é estrutura de parede celular, que nas células vegetais é formada por celulose, que é um açúcar estrutural, que é aquele que a gente usa para fazer a folha de papel, por exemplo, do caderno. Essa estrutura é super importante, que está aqui, chamada cloroplasto, tá? É uma estrutura que é responsável pela fotossíntese. Então, sem esse cloroplasto, a planta não poderia fabricar o seu próprio alimento, entre aspas, sempre, tá? Essa é uma definição bem simplesinha, que explica pra gente, em linhas gerais, que esse cloroplasto ele tem a capacidade de pegar a energia luminosa, energia do sol, e transformar numa energia química, que é açúcares, que conseguem então depois ser absorvidos pelos animais, por seres heterótrofos das cadeias e teias alimentares. E aqui a gente tem uma outra estrutura aqui nas células vegetais bem desenvolvida, que é chamada de vacúolo. Para não ficar muito difícil, quais são as principais estruturas que vocês têm que lembrar, tá? Da célula vegetal, que só ela tem cloroplasto e parede celular. Tá? Só ela tem, eu tô falando ali, quando eu estou comparando com a célula animal, tá bom? A gente tem a parede celular, por exemplo, também em células bacterianas. Vai ter uma constituição química diferente, mas tem parede celular, só um exemplo. Então, existem outros seres vivos que têm parede celular, ok? Mas comparando com uma célula animal, quando eu sei quem é quem, porque uma célula vegetal vai ter parede celular, vai ter cloroplasto e vai ter esse vacúolo bem grandão, bem desenvolvido, essa estrutura que está aqui em azul, ok? Então, vamos dar sequência aqui, página 99. O que a unidade quer que a gente faça? Sessão Vamos Praticar. A professora de ciências levou os alunos do sexto ano, para os alunos do sexto ano, várias imagens de seres vivos. Ela orientou os estudantes a organizar as imagens com os seguintes grupos: pluricelular e unicelular. Pluricelular,
indivíduo formado por várias células. Unicelular, ser vivo, formado de uma única célula, ok? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que preencher essa tabela dizendo o vírus é unicelular ou pluricelular. É importante que até aqui vocês tenham visto todo o material sugerido, tá? Porque senão vão surgir algumas dúvidas que eu esclareci em outros materiais. Crianças, né, seres humanos, são pluricelulares ou unicelulares. Plantas, pluricelulares ou unicelulares. Vocês vão preencher nesse espaço aqui, né, deixado na tabelinha, com todos esses organismos, todos esses desenhos aqui, vocês vão informar quem é pluricelular e quem é o unicelular. Na página 100, próxima atividade. Após a turma separar as imagens de pluricelulares e unicelulares, a professora solicitou que os estudantes separassem as imagens em procariontes e eucariontes, com célula animal, e eucariontes com célula vegetal. Observe as imagens da questão A e escreva nas linhas os nomes dos seres vivos que apresentam cada tipo de célula. Volta se você não conseguiu entender aqui naquela explicação que eu dei, né, com as imagens do texto, para você entender a diferença de uma célula eucarionte animal para uma célula eucarionte vegetal, ok? Procarionte vai ser aquele ser que não tem a membrana nuclear, que eu evidenciei também lá na explicação. Lembrando que eu vou sugerir materiais extras, e esses materiais vão ajudar vocês a poder saber a diferença, né, entre célula procarionte e eucarionte. Lá eu expliquei bem mais detalhadamente, ok? Lembre-se também o seguinte, não são todos os desenhos que estão lá em cima que vão caber nessas classificações. Então, pode ter sim coisa que não vai caber, nem no espacinho da procarionte, nem eu vou poder colocar aqui no eucarionte animal e nem no eucarionte vegetal. Então, ao separar as imagens pela segunda vez, uma aluna da turma notou que duas imagens não se encaixam em nenhum grupo. A imagem da organela e a imagem do vírus. No caso da organela, a professora explicou que são estruturas que compõem as células. Lembra que eu falei? Organelas, a gente pode comparar na nossa cabeça aqui, guardar essa colinha mental, que é como se fosse o nosso órgão. Cada órgão do nosso corpo tem uma função. Nas células, esses órgãozinhos, essas estruturas, cada uma tem uma função, a gente chama de organela, ok? A professora propôs para a turma que fizesse um esquema sobre os níveis de organização do corpo humano. Vamos ajudar a turma a preencher as lacunas com as estruturas que formam o corpo humano, começando pela menor, dando exemplo de órgão e do sistema do qual ele faz parte. Logo ali na introdução dessa atividade, a gente discutiu, né, naquela introduçãozinha dessa unidade 2, essa organização. Então, aqui eu tenho que ler da seguinte forma. As organelas celulares, estruturas, formam o quê? Conjunto de todas as organelas, elas estão presentes em qual estrutura? Vou preencher um nome aqui, ok? Várias dessas unidadezinhas, que eu vou ter que, já dei aqui, vocês vão pensar aí no nome, vão preencher aqui para mim, várias delas juntas formam um órgão. Quais exemplos de órgãos vêm à mente de vocês? Aqui cabe todas as várias respostas, tá? Qualquer órgão do organismo humano você pode preencher aqui, que você se lembrar. Vários órgãos formam sistemas. Tem um exemplo aí de um sistema, né, do sistema formado por esse órgão que você me deu de exemplo, ok? Então, se eu dei de exemplo um órgão do sistema digestório, eu tenho que continuar aqui, né, com o sistema digestório. Quais órgãos que fazem parte dele? Sistema respiratório, quais os órgãos que fazem parte dele, ok? Todos esses sistemas juntos formam um corpo humano. Então, a gente tem aqui um mapinha conceitual, né? Você só vai preencher, então, qual o nome dessa unidade, um exemplo de órgão e um exemplo de sistema do qual esse órgão faz parte, ok? Muito bem, esse é o último exercício dessa sessão. Espero que as explicações ajudem vocês aí a resolver de uma forma mais simples, ok? Obrigada!